11º dia com Maria no reino da divina vontade. Em nome do Pai, quem me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Oração de preparação para a meditação. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos diante de Ti para me abandonar em Seus braços, para lhe pedir com os meus mais ardentes suspiros neste mês consagrado a Ti a maior graça que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita como seu filho, para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado pelos seus filhos. Portanto, rainha soberana, a ti eu me confio, para que guie meus passos no reino da divina vontade, e agarrado à sua mão materna, tu guiarás todo o meu ser, para que eu possa fazer vida perene na vontade divina. Tu me farás como teu filho, e como filho, e como mãe, dou-lhe a entrega da minha vontade, para que eu possa trocá-la com a vontade divina, e assim poder permanecer seguro de não deixar o reino. Por isso peço-lhe que me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. De manhã ao meio-dia, à tarde e à noite, 3 vezes ao dia, ajoelhar-se-á em nossa Mãe Celestial e diga: ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. A alma para a pequena princesa menina. Aqui estou de novo perto de seu berço. Ó criança celestial, meu pequeno coração sente-se fascinado por sua beleza e não consigo desviar o olhar de uma beleza tão rara. Quão doce é seu olhar. Administrar suas pequenas mãos me chama para te abraçar e me abraçar em seu coração, afogada em amor. Santa Mamãe, me dê suas chamas, para que a minha vontade se queime, para que eu possa me contentar em viver contigo da vontade divina. Então, que estava falando, do grande mal, da grande tristeza que é o viver da vontade humana, o dar vida à nossa vontade humana. Como até a Aline estava dizendo, da visão que teve de uma cabeça, como uma medusa, com a cabeça cheia de cobras, como o cabelo, que são os frutos da vontade humana, os pensamentos perversos, pecaminosos, ou mesmo o ego inflado, a pessoa se adorar, a pessoa se vê como muito boa, muito santa, muito precavida. O grande fracasso da criatura, o grande fracasso dos planos de Deus na vida dela. É como aqui, essa cabeça cheia de serpentes, os frutos do demônio, o fazer-se o demônio como pai. Porque aqui são frutos dele, são ele quem criou. Você não tem que passar por isso, você não merece passar por isso, você é uma pessoa batalhadora, e isso e aquilo, você não tem que aceitar esse tipo de coisa, É o que eu dizia outro dia, quer encontrar, o demônio é só trocar o eu pelo nós, aquela imagem do Sméagol no Senhor dos Anéis, aquela dupla personalidade. Nós somos tendenciosos a se agradar desses ambientes, em que o nosso ego é inflado, em que somos acariciados, envoltos nessas densas trevas, que você é boa, que você é isso e aquilo, e é meio que fugir dessas situações, dessas ocasiões, reconhecer-se o nada que é, e nunca se deixar levar, por essas
por elogios, né? Tem gente que ama estar nessa condição e se esforça, né, para que os outros vejam e aplaudam as atitudes dela, né? Mas isso é roubar de Deus, né? Isso é querer ser como Deus, né? É educar já desde pequeno nossos filhos para não, né, se deixar levar por isso. Já se vê isso nas nossas crianças, né? No jeito que se educa as crianças hoje. Hoje não pode deixar a criança sozinha um só instante. Tem que estar o tempo inteiro com ela no colo, chacoalhando, né? Se ela respira, alguém já pega, né? A pessoa negligencia até mesmo os seus afazeres. Não consegue fazer nada. Eu tiro por experiência própria que, né, minha ex-esposa, quando meu filho era pequeno, tinha que colocar ele dentro do banheiro junto com ela para ela poder tomar banho, né? Não desgrudava. Mas justamente por isso, por não acostumá-lo desde pequeno. Se vê como um mal isso, se vê como está judiando a criança. Não pode deixar a criança chorar, não pode deixar a criança chorar um só instante. Mas é o que? Já cria desde pequeno, né, na cabeça dela que ela ali precisa ter alguém embalando ela, né, mimando ela. E assim cresce, né? Qual é a atitude dos nossos adolescentes hoje, se não é essa, né? Que não pode ser contrariado em nada em suas vontades, né? Que já quer com isso dar cabo à vida, né? Tudo isso por conta dessa negligência ter sido feita desde pequeno, desde criança. Não se impõe limites. É criança, tadinho, deixa ele, é criança. Só que essa criança cresce e os maus hábitos também se desenvolvem, né? Portanto, cortai, né, enquanto é cedo, enquanto é pequeno, porque depois que se enraiza, o resultado é o que estamos vendo hoje em toda uma sociedade, né? Pessoas absurdamente, né, envoltas a satisfazer as suas próprias vontades, seja o que for e custe o que custar. E o que se diz da creche, né? O bom da creche é isso, que lá na creche ele não vai ser paparicado, ele vai ficar jogado lá, né, entre aspas. As professoras da creche não vai ficar, né, lambendo ele o tempo todo, porque são muitas crianças, não tem esse tratamento na creche. Portanto, é onde a criança desenvolve até mais, né, porque ela tem que se virar sozinha, logo ela tem que aprender o quanto antes a comer sozinha, né, que é incentivado tudo isso lá. Enquanto que em casa, não, tadinho, deixa eu dar comida para ele. O maior culpado, né, somos nós pais, que não sabemos e não queremos educar os nossos filhos como nós fomos educados, né, no passado. Porque antes não havia isso. Até porque eram muitos irmãos, não tinha como. Ainda que a mãe quisesse, não era possível. E aquela era a forma, né, mais correta. Que formaram, né, aí essa última geração, né, de pessoas honestas, trabalhadeiras, né, direitas, né, de pulso firme, diferente do que estamos vendo hoje, que são pessoas, né, depressivas, tristes, né, ressentidas, atoladas, né, nessas densas trevas de vontade humana, que não pode ser contrariada. E é o que Nossa Senhora vem nos trazer, né, dar cabo, dar fim a essa vontade humana. Entregue-as a mim, né? Deixai sob os meus cuidados, que eu saberei, né, conduzir, né? Jesus saberá conduzir. E interessante o que foi dito, e é realmente isso que acontece, né? Mesmo no nosso círculo de amizades, a gente está o tempo todo falando de nós mesmos, de nossas coisas, de nossos interesses, dos nossos planos. E até ouvimos a pessoa dizer os dela por um momento, mas logo a cortamos e estamos nós falando de nós mesmos, dos nossos interesses. Não, porque eu, tá sempre o eu. E isso é geral.
Isso é geral, porque se vive todos assim, ou crescemos assim. E agora aqui com as verdades do livro do céu, os 31 dias com Maria, que Nossa Senhora vai nos trazer a morrer para isso, a trocarmos o nosso eu pelo divino, pela divina vontade, né? A não querer ser Deus sozinho, mas aqui Deus com Ele, unido, fundido a Ele, com os propósitos dele, com os interesses dele, com as preocupações dele, né? Viver em função dele, verdadeiramente e em tempo integral, né? O martírio dos martírios, o sacrifício dos sacrifícios. Não é renunciar a calar a nossa vontade por um dia, sim, outro não, uma hora sim, outra não, mas em tempo integral, a todo momento, a todo instante, não mais tomar como vida nossa vontade. Não dar a ela uma fibra de vontade humana, uma fibra de vida. Ao retorno à ordem, né? Voltar à ordem, ao propósito para o qual fomos criados. Fomos criados para viver com a vontade de Deus e não com uma vontade própria, separada de Deus. Vemos as infelicidades, vemos os contratempos, os tormentos, as tempestades, como dizia ontem, que atraemos, que acarretamos sobre nós mesmos por viver da nossa própria vontade, porque ora ama ou estima uma coisa, daqui a pouco já odeia, né? Ora quer tanto uma coisa, daqui a pouco já não quer mais, né? Luta para conquistar algo e após ter conquistado vê que foi a pior besteira que fez. É terrível, é horrível. E assim, a pessoa que tem esse ego inflado já, ela não admite que está fazendo isso. Ela se disfarça, a vontade humana se disfarça, né? Se camufla de ser despojada. Um passo que na verdade está ela ali reinando ainda, né? Grandemente. Vive até uma vida na divina vontade disfarçada, ou seja, disfarçou a sua vontade humana como sendo divina, né? E é possível fazer isso, né? Mas isso é denunciado, né? É exposto à luz do sol, né? Quando diante de uma situação ela não aceita, ela não reconhece que está errada, ela não tem humildade, né? Ela nega, distorce. A vontade humana ela é, né, muito sutil, né? Ela é muito o demônio, né? E que não quer sair, que não vai sair se não houver uma violência contra si mesmo, né? O se expor, o partilhar e aceitar as correções, reconhecer que não sabe, que ainda não entendeu, ou mesmo tendo entendido ainda não conseguiu viver isso na prática, né? Justamente por conta desse ego inflado, por conta dessa vontade humana resistente. Então, as situações de se sentir humilhado já é sinal de uma vontade humana ali no mais alto grau, né? Rebelde, que não aceita, que não quer sair. Então é preciso, né, se curvar mesmo e buscar, né, ajuda para matar essa vontade humana, para não viver enganosamente a vida na divina vontade, que precisa ser transparente, que precisa ser vivida com leveza, com naturalidade. Se está terrivelmente se arrastando, é que tem algo errado, tem uma força dominante de vontade humana. E nisso o transbordamento que deve acontecer é o transbordamento da vida divina que ela está interiormente vivendo. A vida na divina vontade é de dentro para fora, é um exteriorizar-se o que se vive dentro. Mas se o que sai é só vontade humana, são desabafos humanos, circunstâncias humanas, né? Olhar em coisas humanas, e com isso os desabafos, apenas no humano, é o sinal em que a sua vontade humana está reinando ainda. O não reconhecer Jesus, a vontade de Deus,
mas vê como ataque certas circunstâncias. Mas é um ataque à vontade humana, que juntamente com o outro, né, uma vez que se tem a intenção de morrer para si mesmo, ao menos se reza isso, né? Divina vontade reina na minha vontade e é perseverante nos estudos, ela vai aceitar uma correção quando vier, né, da parte de outro. E vai ver a luz nessa situação e reconhecer, realmente eu estava nessa condição. Eu padeço dessa miséria, essa dificuldade de morrer para mim mesmo e dar campo, livre campo ao divino em minha alma. Então eu preciso reconhecer, e não só reconhecer, mas assumir, e fazer um propósito de mudança, de renúncia. E assim, o voltar-se a si mesmo, pensar em si mesmo, acarreta distrações e atrasos no desenvolvimento da vida na divina vontade, a correspondência. Cria-se então a incorrespondência, a inconstância, e assim a divina vontade não se afirma, não pode desenvolver na criatura. Então é preciso morrer para tudo que não é divino, que não é de Deus. Fazer no automático o seu ofício, os seus deveres, porque também não é negligenciar o seu dever de Estado, as suas obrigações. Cuidar da casa, cuidar de um filho, trabalhar, não é isso. Pelo contrário, essas coisas fará, com mais atenção, com mais dedicação, mas sem pôr a vida naquilo. Seus olhos têm que estar na divina vontade, como ele disse, um olhar em Deus, um olhar nele, em Jesus, e o outro olhar nas coisas que está fazendo. De modo que cada ato se torna um ato de reparação, e não uma ocasião de pecado, uma ocasião de ofender a Deus, uma ocasião de desperdiçar as graças de Deus, as bênçãos de Deus que Ele está derramando sobre nós. Não, mas é uma atenção, ser atento, como Jesus diz, constantemente no livro do céu, ser atento e não sair jamais da minha divina vontade. Ou seja, não volte seus pensamentos para si mesmo. Deixa de frescura, deixa de mimimi, deixa de se endeusar, mas vise somente a glória de Deus, o divino querer, o corresponder a Ele. E nisso é estar muito inteiro, em tudo que estamos fazendo. E quando, ao passo de que se está inteiro no que está fazendo, não perde de vista, tem consciência do ato de reparação que está fazendo. E, portanto, não se desfaz, não esquece, mas traz consigo a recordação, do sacrifício que fez, não para cobrar Jesus, para jogar na cara de Jesus de jeito nenhum, mas até pelo contrário, para valorizar, para valorizar o que Ele tem nos dado, fazendo bom uso da vida divina que Ele tem nos concedido. Então é um propósito firme, uma atenção verdadeira, sincera. E até o que está dizendo, no desabafo da alma à Santa Mãe hoje, em que ela diz: Santa Mamãe, me dê suas chamas, para que minha vontade se queime, seja queimada a minha vontade, para que eu possa contentar em viver junto contigo da vontade divina. Está contente na divina vontade. A divina vontade é um sol que queima. E esse queimar desse sol só vai cessar quando nos fundirmos a Ele. Quando aqui queimar toda a nossa vontade humana, todas as nossas resistências. Enquanto resistirmos, vai estar sempre a queimar, a incomodar, a isso e aquilo, Porque você tem reservas, porque você tem amor próprio, porque você não aceita a verdade da divina vontade. Você resiste, portanto queima a divina vontade, é esse sol. E se queremos de fato nos unir a ela, temos que nos unir verdadeiramente, nos deixar ser queimados
né, pulverizar, né, essa nossa vontade, né, queimar essa nossa vontade, a fim de que queimados, diluídos, possamos, né, uniformizarmos ao Divino Sol, ao Fiat Divino. Portanto, não há outro caminho. É o sacrifício dos sacrifícios, é o martírio dos martírios. Quanto mais resistência se faz, mais dolorido, mais queima, mais fogo é preciso ser posto sobre. Um ferro muito duro precisa ser exposto mais tempo, ou num fogo maior. Precisa ser exposto mais tempo no fogo, ou num fogo maior, para queimar, para diluir, para dissolver, para cair. Então vamos à lição da Rainha do Céu. Meu filho, se você soubesse como meu pequeno coração materno se alegra em vê-lo perto do meu berço para me ouvir, que eu estar atento, o desejo de viver, de calar o seu eu, sinto com meus feitos de rainha e mãe, porque ao me manter perto de ti, não sou uma mãe estéril, nem rainha sem um povo, mas tenho meu querido filho que tanto me ama e que me quer como sua mãe e rainha. Que é uma decidida decisão de estar próximo, de estar junto, de fazer vida juntos, de acompanhar as lições, não por um gosto, mas por um desejo reto de pôr em prática. Ser este povo e ser este filho. Não é o que rezamos, a fim de que esse reino não seja abandonado, mas povoado pelos seus filhos, seu povo. E diz Nossa Senhora, portanto, você é o portador da alegria para sua mãe. A promovemos aqui a alegria da Mãe Santíssima, em ela ter o seu povo, os teus filhos. Muito mais porque você está entrando no meu ventre para lhe ser ensinado por mim a viver no reino da divina vontade. Que da parte de Deus, da parte dela, tudo nos é concedido. Entramos de volta no ventre de Nossa Senhora para ali sermos gerados na divina vontade, formados no divino querer. Criatura nova, novos céus e nova terra. O céu na terra é o que vivemos, vamos viver. O paraíso na terra há de se transformar o nosso íntimo. Morada permanente de Deus. Ter um filho que quer viver junto comigo neste reino tão santo é para sua mãe a glória, a honra, a maior festa. É o que o coração dela anseia. Então preste atenção em mim, meu querido filho. Preste atenção em mim, em minhas lições, em meus ensinamentos. Não venha conhecer por conhecer, mas viver. Continuarei contando as maravilhas do meu nascimento. Meu berço estava cercado de anjos. Nossa Senhora tinha 1000 anjos ao redor dela, que competiam para me cantar as belas canções para a sua rainha soberana. Até tem um escrito, se não me engano, o Tratado da Verdadeira Devoção, que vai dizer, que dentre esses anjos o que mais se destacava era São Miguel. Se destacava no sentido de buscar as orientações dela, corresponder a ela, amar a ela, servir a ela. Os anjos estão para o cuidado da criatura. Os anjos estão para o cuidado, proteção, guia da criatura. Ou seja, referentes às criaturas. Ou seja, a dignidade do homem, da criatura humana, é superior à dos anjos. Esta foi a ocasião da revolta de Lúcifer. O Verbo divino se encarnou na criatura humana. Lúcifer queria que fosse nele, que ele fosse o portador. No entanto, o que Nossa Senhora está dizendo aqui, somos nós os portadores da felicidade, da alegria de nossa Mãe, Senhora e Rainha. Em si somos um nada, nada mesmo. Mas em Deus somos tudo.
né? A dignidade do homem é aqui, ó, levada ao grau de ser um com Deus, ao grau de ser por graça o que Deus é por natureza. Mas para que se dê isso, é preciso estarmos no nosso nada, vazio de nós mesmos, né? Não dando mais vida à nossa vontade humana. Entende? É estarmos nesse nada, como a terra estava no início da criação, né? Informe, vazia. E só assim Deus pôde criar, né? Tudo o que fez. E o mesmo quer se dar a nós, né? A criar em nós novos céus, novas terras, né? A morada divina, a morada permanente de Deus, o paraíso na terra. É muito, muito grande. Nossa, meu berço estava cercado de anjos que competiam para me cantar as belas canções para sua rainha soberana. E desde que eu fui dotada de razão e ciência infundida pelo meu Criador, eu fiz o meu dever de adorar com a minha inteligência e também com a minha voz, como uma criança balbuciadora, a suprema sagrada Trindade adorável. É o que é dito, né, que o céu não estava fechado para ela, que ela ia, né, para o céu, né, a ficar lá, né, entretendo-se com Deus, com a Santíssima Trindade. E onde diz, né, que ficava um anjo no lugar dela. Ficava um anjo no lugar dela, lá na casinha, né, de seus pais. E aqui a prova, né, que seus pais não ficavam o tempo todo com ela no colo, chacoalhando, né, mas deixava ela lá na solitude. Não abandonada, mas, né, no posto, no dever dela. E diante disso, ela podia ir ao céu, né, e o anjo ficar no lugar. Então os pais olhavam lá no berço, estava ela quietinha lá, né, só que não era ela, era o anjo. É diferente da realidade de hoje, que tem que estar com o filho no colo o tempo todo. Porque se não pegar ele, ele chora. Para entender, né, como muda-se as coisas, né? E depois, quando cresce, colhe-se os frutos, né, amargos. Colhe-se os frutos amargos por uma separação que não fez desde cedo, desde criança. Então, e assim foi o calor do meu amor em direção a uma majestade tão sagrada, que me sentindo definhando, eu estava deliberando que eu queria me encontrar nos braços da divindade, receber seus abraços e dar-lhes os meus, né, aqui, ó, o entretenimento entre. Queria me encontrar nos braços da divindade, receber seus abraços e dar-lhes os meus. Por isso, os anjos, sendo meus servos, levam-me para eles, tomando-me nas suas asas, conduziram-me aos braços amorosos do meu Pai Celestial. E o outro ficava, né, no lugar dela, né, disfarçado. Com quanto amor as pessoas divinas estavam esperando por mim. Eu fui do exílio e as pequenas quebras de separação entre mim e eles foram a causa de novos incêndios de amor. Eu fui do exílio e as pequenas quebras de separação entre mim e eles foram a causa de novos incêndios de amor. Eles tinham presentes para me dar que me prepararam, e encontrei novas descobertas para pedir misericórdia por meus filhos, que vivendo no exílio estavam sob as chicotadas da justiça divina, e dissolvida completamente em amor, eu disse a eles. Estavam sob as chicotadas da justiça divina. De fato, né, Nossa Senhora do início ali do Novo Testamento, e ali o final do Antigo Testamento era só justiça, né? Se veio um Deus diferente, né? Antes um Deus que castiga e em Jesus um Deus de amor, de misericórdia. Então o povo de antes, sob as chicotadas da justiça divina, era só justiça, né? Era merecedor de só receber a justiça, porque só se vivia, né, coisa errada, só se vivia na vontade humana, né, na trapaça, nos roubos e tudo mais, nos assassinos, né, e tudo que corresponde à vontade humana. Portanto, a justiça divina estava com livre curso,
Só com Jesus veio, né, o ensinamento, o amor, a misericórdia, né, se fez um conosco. Então, até por meio de Maria, por meio de Nossa Senhora, o céu se abriu, né, graças aos clamores dela. Clamores esses que era o próprio Deus da terra clamando, né, que viesse a nós o teu reino, que viesse a nós o prometido. E dissolvida completamente em amor, Nossa Senhora vai dizer, eu disse a eles, adorável Trindade, eu me sinto feliz e eu me sinto rainha, e não sei o que são a infelicidade e a escravidão. De fato, da sua vontade santa que reina em mim, de fato, da sua vontade santa que reina em mim, as alegrias e felicidades são tantas que quão pouco posso abraçar todas elas. Mas em tanta felicidade, uma veia de amargura intensa está dentro de meu pequeno coração. Sinto nela meus filhos infelizes, escravos de sua vontade rebelde. E interessante o que foi dito, né? As chicotadas da justiça. Desde o princípio lá, o Caim que matou Abel. Até o que me vem, né? Caim era agricultor, né? E Abel, pastor de ovelhas. Portanto, o desapego de Abel foi maior. O sacrifício de Abel foi maior. Porque diante das ovelhas que tinha, ele sacrificou a Deus a melhor. Portanto, ele manifestou mais amor. Já o outro, né, agricultor, que poderia assim ter feito, mas já com esse egoísmo, né, essa ganância, essa vontade humana rebelde, deu o resto para Deus. Né? Reservou para si os melhores frutos e do que sobrou aqui deu para Deus. Né? Por isso Deus se alegrou do sacrifício de Abel e desagradou, né, do sacrifício de Caim, que não foi um sacrifício, foi um resto que ele deu. E Abel, cheio de inveja, matou Caim. Ao contrário, né? Caim que matou Abel. Caim, cheio de inveja, matou Abel. Então, sob as chicotadas da justiça, que a vontade humana já, né, ali reinando em alguns, já desde o princípio. E ao passar dos anos, isso ia crescendo, né? Ia crescendo, até chegar a um ponto que já não houve mais. Situação não diferente da que estamos vivendo nos dias de hoje. Então, piedade, Santo Pai, piedade. Nossa Senhora clamou e clama, né, até hoje. Piedade, Santo Pai, piedade. Faça a minha felicidade ser inteira. Essas crianças infelizes que eu carrego como mãe em meu coração maternal, as quero felizes. Derrube a palavra eterna na terra, e tudo me será concedido. Dos vossos joelhos paternos me dá o rescrito das graças, para que eu possa trazer aos meus filhos as boas novas da sua redenção, né? Que é a encarnação do Verbo, a libertação da escravidão. Escravidão não do Império Romano, que nem, né, foi visto lá, mas a escravidão da vontade humana. Jesus diz, meu reino não é deste mundo. Quiseram fazer de Jesus um líder político, um rei terreno. Mas ele diz, meu reino não é deste mundo. Não vim libertá-los, para viver uma vida cômoda na terra. Vim libertá-los da escravidão do pecado, da escravidão da vontade humana, da obstinação da vontade humana. Que é dito. Ele lá não pôde falar da divina vontade, veio falar agora para Luísa, 2000 anos depois, há 100 anos atrás. A finalidade para o qual fomos criados, a vida na divina vontade, a viver com a vontade de Deus, não mais com a nossa vontade rebelde e egoísta. A divindade foi movida por minhas orações e enchendo-me de novos dons,
O povo do céu me disse: volte ao exílio e continue suas orações. Espalhe o reino da nossa vontade em todos os seus atos, que no devido tempo vamos satisfazê-la, né? Aqui, ó, 2000 anos atrás, né? E agora nos veio, há 100 anos atrás, o dom de se viver na divina vontade. O retorno à ordem, à santidade original. E agora, né, esses outros filhos a chamar. Né? A chamar não, porque esse reino já está entre nós, né? O que precisa agora é o conhecimento e o se dispor. O se dispor e o se despir, né, de si mesmo, de sua vontade. Para que esse reino cresça, desenvolva em cada um de nós. Mas eles não me disseram quando ou onde iria cair. Volte ao exílio e continue suas orações, espalhe o reino da nossa vontade em todos os seus atos, que no devido tempo vamos satisfazê-la. Mas eles não me disseram quando ou onde iria cair. Então eu comecei aqui a viver apenas para realizar a vontade de Deus. Então, retomando aqui a lição de Nossa Senhora, que ela disse: mas eles não me disseram quando ou onde iria cair. Até então ela não sabia que seria ela a mãe de Jesus, e nem quando se daria isso. Então ela disse: eu comecei aqui a viver apenas para realizar a vontade de Deus. Enquanto no exílio, enquanto na terra, ela viveu apenas para realizar a vontade de Deus. Atenta, né, a Ele, a disposição dele, assim como Luísa, né, os seus 40 anos, né, sobre uma cama, à disposição de Jesus. Vivendo igualmente, né, vivendo apenas para realizar a vontade de Deus, porque Luísa não era enferma. Ela ficou na cama apenas para cumprir a divina obediência à vontade de Deus. Ou seja, para escrever os escritos. Este foi para mim o sacrifício mais heróico, mas o fiz de bom grado, para fazê-la sozinha, a vontade divina, ter pleno domínio sobre mim. Era a única criatura, né, que enquanto na face da terra trabalhava para que a divina vontade tinha pleno cumprimento nela. E ao mesmo tempo reparava-se por todos, reparava-se, né, por Adão e Eva, que foram desobedientes, que quiseram fazer a sua vontade, por conseguinte, todas as outras criaturas. Então Nossa Senhora era contrário, né, de todos. Assim sendo, não tinha com quem conversar, não tinha ninguém. E até o que foi falado também, né, já da nossa realidade, as pessoas mais próximas precisam conhecer, né, o que a gente vive. Ainda que não queiram viver, ainda que não queiram assumir a divina vontade como vida na vida delas, elas precisam saber, né, em vida. Não precisa esperar a gente morrer para só então saber, mas que saibam antes. As mais próximas, né, sair gritando aí para todo mundo pelos 4 cantos, mas as mais próximas, né, a fim de que também, né, não seja você incompreensível, né, um livro fechado, que para saber de você ela precisa ir lá e escarafunchar nas redes sociais alguma coisa, né, especular dos outros, não. Mas que nós mesmos tenhamos nessa interação com os nossos. Então aqui, agora me escute, meu filho. Quanto me custou sua alma, ao ponto de amargurar o imenso abismo das minhas alegrias e felicidades. Sempre que você faz sua vontade, você se torna um escravo e sente sua infelicidade. E eu, como sua mãe, sinto a infelicidade tua em meu coração. Assim como, né, o que Jesus sofreu em sua carne, ela sofreu em sua alma. E assim também quando, né, saímos da ordem, fazendo a nossa vontade, ela sente a dor claramente.
né? Porque nos tornamos escravos de nossa vontade. E como estamos inseridos nela, ela sente. Como ela disse, quanto me custou, né, sua alma, ao ponto de amargurar o imenso abismo de minhas alegrias e felicidades. Né? Tamanho é, né, aqui, ó, amargurar o imenso abismo das minhas alegrias e felicidades. Então, um ato de vontade humana, né, amargura esse imenso abismo das minhas alegrias e felicidades. O quão grave é a gente fazer a nossa própria vontade, né? Aqui, repudiar a vontade de Deus, pôr para fora, né, os abortos divinos que vai falar, né, no livro do céu. Ó, quão doloroso é ter filhos infelizes, e como você deve se preocupar em fazer a vontade divina, visto que eu vim do céu para fazer com que minha vontade não tenha vida em mim. Nossa Senhora veio exclusivamente para isso. Veio do céu à terra para fazer com que a sua vontade não tenha vida nela. E de certa forma é um chamado a todos nós, né, a renunciar a essa vida para vivermos a vida em Deus, com Deus. É o que Jesus disse, né? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me segue. Ele não promete, ó, facilidades, né, comodidades, mas uma guerra espiritual contínua, né, contra o mundo, a carne e o diabo. Né, uma renúncia da nossa vontade de tomar a cruz, né, que acarretará essa decisão, as cruzes que trarão, mas não uma cruz, uma situação de morte, mas uma cruz, uma morte que é vida. Quem quiser salvar irá se perder, mas quem perder a sua vida, a sua vontade humana, né, por causa de mim, para viver a minha vontade, este a recobrará, né, e por toda uma eternidade, de gozo, de contentamento, de alegria, de honra, de glória, unido a mim, fundido a mim. E aí o que Nossa Senhora diz, ó, quão grande e doloroso é ter filhos infelizes, né, que vivem uma falsa felicidade externa, mas por dentro está, né, moído pelas vãs ocupações, os insucessos, os questionamentos, o sentimento de culpa, a podridão, a sujeira do pecado, do vício, da vontade, o amor próprio. Né? O quão infeliz, sozinho, abandonado se encontra. Né? Externamente está desafogando, né, em bebida, em entretenimentos, em divertimento, mas internamente está moído, desolado, porque vive já como se estivesse condenado ao inferno. A alma está morta. Vive só para satisfazer as suas vontades humanas, seus desejos e caprichos. Escravo. Escravo das paixões e vícios, escravo de Satanás. Isso converte, né, os imensos abismos e amarga os imensos abismos das alegrias e felicidades de Nossa Senhora. Esta conduta. Porque precipita-se ao inferno, né, vira a chave, né, do inferno, né, do que é a nossa vontade humana, a chave do inferno, vira a chave para abrir as portas do inferno e lá adentrar, já em vida. Ó, quão doloroso é ter filhos infelizes e como você deve se preocupar em fazer a vontade divina, visto que eu vim do céu para fazer com que minha vontade não tenha vida em mim. Agora, meu filho, continue me ouvindo. O primeiro dever em todos os seus atos é adorar o seu Criador, conhecê-lo e amá-lo. Isso coloca você na ordem da criação e vem a reconhecer aquele que criou você. Este é o dever mais sagrado de toda criatura, reconhecer sua origem, né? O estado habitual a que temos de viver, a conhecer, amar e levar a ser amado nosso Deus, nosso Criador e Pai, a viver da vontade dele, o retorno à ordem, ao propósito a que fomos criados.
Este é o dever mais sagrado de toda a criatura, reconhecer sua origem. Agora você deve saber que sempre, olhando para o céu, orando, formará a aurora ao seu redor. Aqui, o tomar como vida, no primeiro momento, como empréstimo, a divina vontade, a fim de que nada mais faça sem pedir que reine sua vontade em nós, a fim de que, tornando-se hábito, não a tenhamos mais por empréstimo, mas como vida permanente. Portanto, se atento e não saia jamais do meu divino querer. Continue, se constante, verdadeiro, fiel. Se exponha ao sol da divina vontade, à luz divina, de modo que queime de fato, como está dizendo no dia de hoje. Queime de fato a nossa vontade e cresça em nós, se desenvolva em nós a vida do divino querer. E a alma vai dizer à Santíssima Virgem: bebê celestial, ao vê-la recém-nascida, me dando lições tão sagradas, me sinto arrebatado e entendo o quanto você ama, a ponto de fazer você infeliz por minha causa. Ó Santa Mamãe, você que me ama tanto, deixa o poder, o amor, as alegrias que te inundam cair no meu coração, para que, cheio deles, minha vontade não encontre lugar para morar em mim, e desista livremente, dando lugar para o domínio da vontade divina. Folha diária. Hoje, para me honrar, você fará 3 atos de adoração ao seu Criador, recitando 3 glórias ao Pai, para agradecê-lo por quantas vezes tive a graça de ser admitida em sua presença. Jaculatória. Mãe Celestial, deixe a divina aurora da divina vontade subir em minha alma. Então aqui já fazer um ato de reparação, unir-se a Nossa Senhora, um ato de adoração e louvor, como ela disse. Você fará 3 atos de adoração ao seu Criador, recitando 3 glórias ao Pai, para agradecê-lo por quantas vezes tive a graça de ser admitida em sua presença. E quantos não se colocam na presença de Deus estão afastados e afastando de Deus, não se beneficiando dessa graça imensa, de ser admitido na presença de Deus, por preferirem o pecado, por preferirem a sua vontade humana, por repudiarem a graça de Deus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat. Até amanhã no 12º dia com Maria no reino da divina vontade. Amém. Fiat.